Boa noite a todos, aqui quem fala é Thiago Lucena, discípulo do Moré André Klein Rosa, né, estudante de Torá e de Kabbalah, né, e o Moré tem sempre andado conosco todos os dias, né, dedicando a sua vida, o seu tempo, nos ensinamentos da Torá e nas revelações da Kabbalah, e super recomendo o grupo, né, o acesso ao mestre também. É uma pessoa muito humilde e de sábia, né, sabedoria, né, e eu me sinto honrado em tê-lo como o meu guia, o meu mentor espiritual, que me faz entender os mistérios místicos da Kabbalah. Então, se você ainda não ouviu falar, né, recomendo que assista o canal do Moré no YouTube ou venha participar de uma aula conosco através do Google Meet pelo grupo do WhatsApp. Shalom a todos, muitas brahás e bênçãos e decretos doces. Baruch atah Adonai Hamevoram, Baruch Adonai Hamevoram, Leolam Vaid. Baruch Hamevoram, Leolam Vaid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bará banu mikol ha'amim, venatan lanu el Torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Aqui a gente começa então a leitura do Zohar. Muito bem. Vamos ler aqui. Para que você saiba que há julgamento. O Rabiaba começou nos lembrando que somente aqueles que estudam a Torá, seguem todos os seus caminhos, são protegidos pelos anjos da guarda e têm a Sheriná descansando sobre eles. Ele diz que a espada, em tenham medo da espada, é a língua má da serpente. Deus tem uma espada com a qual pune os ímpios, e qualquer um que fale com língua má será punido com ela. Rabi Eleazar diz que as pessoas não tentam entender a vontade de Deus, mesmo que o locutor supernal fale com ela todos os dias. E Hashem falou a Moisés dizendo: essa será a lei da Torá, do leproso, no dia da sua purificação. Vaikra 14, 1 e o 2. E o Rabiaba abriu a discussão com o versículo: tende medo da espada, pois traz os castigos das espadas para que saibais que há juízo. Isso é do hebraico Shadum, e nós iremos ver em Iov 19 e 29. É pronunciado Shadum, mas é escrito Sheidim, demônios. Observe de quantas maneiras as pessoas devem guardar o seu caminho, temer o santo e bendito seja ele, e não se afastar do caminho certo. E as pessoas não devem transgredir as leis da Torá, nem nunca deixá-la. Vamos então olhar aqui no Iov 19, 29. Olha. Então tá aqui, não é? Goru lehei mi peni. Herev ki ramah. Onot harev meam te de um. Então veja, ou
né? Na verdade, Tedum. Tenham medo da espada, pois a fúria é iniquidade. Digna de espada, saiba que há um julgamento. Aqui, entre parênteses, nós temos a palavra Shadum, que nós não lemos, e temos a palavra Sheidim. Sheidim são demônios. Olha, vamos lá. O início fala sobre a língua má, sobre Lashon Hará em qualquer aspecto. Nós não devemos, de forma alguma, erramos, todos nós, veja o plural, todos nós, com a questão da língua má, quando falamos qualquer coisa, qualquer má informação de outra pessoa. Quando nós fazemos isso, a não ser para defender uma vida, a gente não compreende que a gente está falando algo contra o divino. A gente está sentenciando aquela alma sobre um aspecto dos nossos maus sentimentos. Porque tudo que você fala do outro é e sai do seu mau sentimento. Aqui diz que o Eterno ele vai castigar essas pessoas porque elas não tentam entender a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É tudo o que está acontecendo. Em qualquer aspecto, por mais que nós não entendamos. O que nós temos que fazer? Pedir misericórdia, lógico. Temos que pedir a Hashem que ele tenha piedade das vidas? Sim. Mas nós não somos mais misericordiosos que o Eterno. Nós vemos as coisas do nosso ponto de vista biológico, da vida. Mas o processo natural aqui é que todos nós passaremos exatamente por essa vida e seremos no final o nosso próprio capará, o nosso próprio sacrifício. Porque a ideia da Torá não é que nos apeguemos ao corpo, e é o corpo, a linguagem do corpo que fala mal do outro. Meus filhos amados, a maior solução que nós temos hoje é treinar o silêncio. Não fale nada, não vá contra nenhum processo divino. Deixe cada um seguir o seu processo, porque é o Eterno, o Santo Deus de Israel, que vai conduzir essas pessoas. É o próprio Eterno também que está cuidando de cada história. Qual é o nosso papel então? Ensinar a Torá. Para quem? Para aqueles que a querem receber com todo amor e todo coração. As pessoas têm, elas têm ali as suas camadas espirituais e elas estão sendo guiadas pelo divino. Para nós, às vezes alguma coisa é absurda. Para nós, às vezes tem alguma coisa fora do lugar, mas não tem. Quando o povo de Israel ele pecou contra o Eterno, isso é uma metáfora lá dos 70 anos de cativeiro. Enfim, vamos trazer isso para uma forma mais peixa, mais básica. O Eterno falou: sou eu que castigo todas as nações. O castigo é meu. Eu tenho pelo menos tentado e aprendido nessas situações a ficar calado. Porque se é o Eterno que julgou, pesou a mão, quem sou eu para falar, Eterno, tu tá errado? Como a gente conversou na outra aula, veja quantas pessoas estão por aí falando besteira.
e até alunos de Kabbalah que estão estudando conosco há muito tempo não pararam de falar contra os desígnios celestes. Acham que com a Shem se brinca e não se brinca. Acham que essa Torá é algo que, onde não se tem um juiz e se tem um juiz. Nós, cabalistas, doa o que doer, se quisermos alcançar o entendimento profundo dessa Torá, temos que nos manter em silêncio. O não se manter em silêncio é salientado aqui, que é para você ter medo da espada. E quem são as espadas? Os demônios. E isso é muito lógico. Se os demônios são também anjos que não se diga caído, mas foram criados por Hashem, num aspecto para estarem sobre esse mundo, fazendo seu papel, eles se alimentam de tudo aquilo que conduz ao tribunal celeste negativo, ou seja, a acusação. Tudo aquilo que eu coloco de negatividade dentro de mim, porque lutar contra a negatividade é algo muito sério dentro de cada ser humano. Então, eu devo me manter em silêncio. Silêncio conforme até mesmo as situações que vão acontecer comigo. Esse é o conselho dos nossos sábios para nossas vidas. Vamos continuar aqui. Aquele que não aprende a Torá e não se esforça por ela é desprezado pelo santo, bendito seja ele. A Shekinah não descansa sobre ele e os anjos da guarda que o acompanham para protegê-lo se afastam dele. Além disso, estão diante dele proclamando: afasta-te deste homem, porque ele não honra o seu mestre. Ai dele, pois ele é abandonado pelos seres superiores e inferiores, e não tem parte no caminho dos vivos. Diga-se de passagem, dos vivos que herdarão a ressurreição e herdarão um novo corpo ou um corpo transformado e herdarão o Olam Rabá. Quando o homem faz um esforço em servir ao seu mestre e aprender a Torá, muitos guardas estão lá para protegê-lo. A Shekinah também repousa sobre eles e todos proclamam: honram a imagem do rei, honre o filho do rei. Ele está protegido nesse mundo e também no mundo vindouro. Bendito seja ele. Vinde, eis que a língua má da serpente, com a qual falou a mulher, trouxe a morte sobre o homem, a mulher e o mundo inteiro. Assim está escrito: e a sua língua uma espada afiada. Isso é o Terrilim 57.5, referindo-se à língua má, Lashon Hará. Mesmo aquele que me fez mal, eu devo me silenciar. E domar esse instinto e entender que tudo vem da mão de Hashem. Quando eu falo mal, eu estou falando mal de Hashem, do processo dele comigo. Mas quando eu entendo que aquilo faz parte, então eu domei a minha língua, domei o meu instinto mal e vejo que aquilo é uma oportunidade para eu consertar esse aspecto negativo dentro de mim. Muito bem. O que significa o versículo a seguir? Porque a ira traz os castigos da espada. Esta é a espada de Hashem. Pois, como aprendemos, o santo bendito seja ele, tem uma espada com a qual pune os ímpios, como está escrito: a espada de Hashem está cheia de sangue. Ishayahu 34:6. Também está escrito: minha espada devorará carne. Devarim 32:42.
pois esse é o aspecto do julgamento dentro de Malhut. Veja, todos os dias os julgamentos são implementados. Todos os dias uma pessoa fica doente, uma pessoa é curada, uma pessoa morre, outra pessoa nasce, uma pessoa passa por momentos difíceis, outras por momentos felizes. E tudo isso vem do Tribunal Celeste. Por isso diz, não invejais a casa do seu irmão, não invejais o processo dele, o processo é dele. Respeite o processo do outro. O outro não deseja estudar Kabbalah é porque não está no nível da alma dele. E o que vai acontecer hoje, nessa reencarnação, na próxima, não cabe a nós julgarmos. Na verdade, não cabe a nós julgarmos nenhum processo, nem falar sobre o pecado ou não pecado de ninguém. O que nós devemos fazer é cuidar do nosso processo e ajudar os outros que querem começar um processo. Por isso, somente através do ensinamento, por isso que fale, medite, fale dessa Torá de noite, porque se você fala da Torá de noite, você não tem tempo para ficar prestando atenção nessas coisas. E talvez esse processo faça com que você entenda melhor essa questão da Lashon Hará. Continua. Portanto, tende medo da espada, pois a ira traz o castigo da espada para que saiba que há juízo. O que significa que você sabe que foi assim decretado, e que todo aquele que tem uma espada na língua, ou seja, aquele que fala com a língua má, é punido com a espada que destrói tudo, pois este é Malhut do lado do juízo. Este é o significado de esta é a Torá do leproso, ou seja, Malhut sobre o aspecto de juízo, sobre o aspecto de juízo que se chama isto, né? Isto é a palavra Zot, que a gente viu aqui no texto. Zot. Zain, que é 7 sefirotes, o Aleph e a letra Tav, que é a lua. Veja, tudo está organizado sobre um Mazal. Saiba que nada vai sair daquilo que foi definido por Hashem. Muito bem. Tudo isso por causa da língua má. Se nós prestarmos atenção no processo desse mundo, depois que o homem começou a comunicar suas ideias, todas as guerras começaram por uma má fala, por um mau desejo, pessoas que falavam, vamos fazer isso, vamos matar fulano, assim se resolve aquilo, etc. Imagine se desde o início da humanidade um homem soubesse controlar sua língua, conseguisse entender, não, isso é Hashem que está fazendo, é bom, é Hashem que está fazendo, é mal, é Hashem que está fazendo, qual é a questão envolvida aqui em relação ao meu Mazal? Qual é a atenção que a divindade está querendo chamar? Se a pessoa assim agir, ela se cala, porque imagina se Deus dá uma ordem em referência a você, e essa ordem se cumpre, e você fala mal do próprio Eterno. Porque ao falar mal da situação, você está falando mal do próprio Eterno. Então, os processos, eles têm que ser entendidos e eles têm que ser também analisados. Se o processo ruim aconteceu comigo e com todos nós acontece, isso significa que tem algo para se extrair ali. O cabalista tem que chegar nessa visão, nesse entendimento do todo. Continua aqui então. Rabi Eleazar citou o versículo. Assim como os pássaros são apanhados na armadilha,
Assim são os filhos dos homens enroscados no tempo mau. Correlete 9:12. Embora tenhamos aprendido este versículo, venha, eis que as pessoas não têm consciência do desejo de seu mestre, de Hashem, e não escutam nem olham para ele. O supernal locutor vai diante dele todos os dias para despertá-lo, mas ninguém está lá para ouvi-lo, e ninguém desperta o seu espírito para adorar o seu mestre. No item 2, quando a noite chega. Lemos sobre o que acontece quando a noite cai e as pessoas vão dormir. E somos informados de que à meia-noite Deus entra no jardim do Éden para andar com os justos. Aqueles que estão acordados estudam a Torá e louvam a Deus até de manhã, momento em que todos os anjos o louvam. E a bondade é atraída para a congregação de Israel. Quem não acorda para adorar a Deus chegará ao julgamento no final. Quem não acorda de madrugada para estudar a Torá, quem não se esforça, no final, o julgamento será feito para aquela pessoa. Independente se ela estudou a Torá o dia todo, independente se ela rezou o dia todo, independente de qualquer coisa, o Eterno só entra no jardim nesse horário. É onde as escolas celestes estão abertas, todos os tzadikim estão estudando essa Torá, e tudo que vai contra isso não deixa a pessoa ser um cabalista e muito menos um servo de Hashem. Isso são palavras do Zohar, tá? São palavras dos nossos sábios. Quando a noite cai e os portões se fecham, abre-se um abismo grande. Abismo e muitos batalhões de demônios estão presentes no mundo. Vamos repetir. Quando a noite cai e os portões se fecham, abre-se um abismo no grande abismo e muitos batalhões de demônios estão presentes no mundo. Então, o santo bendito seja ele, lança o sono sobre todos os seres humanos do mundo e lança o sono mesmo sobre aqueles que estão acordados, ou seja, os justos e os espíritos. Dão a volta ao mundo e informam as pessoas de diferentes assuntos em seus sonhos, parte dos quais é falsa e parte dos quais é verdade. As pessoas estão assim ligadas a ela durante o sono. Quando o vento norte é acordado, ou Gevurah, à meia-noite, uma chama sai, bate nas asas do galo e ele chora. Então o santo, bendito seja ele, entra no jardim do Éden para se deleitar com os justos. Um locutor sai e proclama, e todas as pessoas acordam em suas camas. Aqueles que estão acordados ficam ao lado de suas camas para adorar seu mestre. Eles aprendem Torá e louvam. O santo e bendito seja ele, até que amanhã chegue. Quando chega amanhã, todos os batalhões de anjos acima louvam o santo bendito seja ele, como está escrito, quando as estrelas da manhã cantarem juntas. Isso é o Iov, lá no 38:7. Muitas portas são então abertas por todos os lados, e as portas de Abraão, que é o segredo de Hesed, é aberta para a congregação de Israel, que é Malhut, e convida todas as pessoas do mundo a desfrutar do Hassadim, como está escrito. E Abraão plantou um tamarisco em Beersheba, Bereshit 21:33. Malhut é chamado de Beersheba, e Abraão plantou uma árvore de lá, que é Hesed. Como um homem que não acorda para adorar seu mestre virá diante do rei quando o juízo for instaurado contra ele? Mais uma vez, como um homem que não acorda para adorar o seu mestre virá diante do rei quando o juízo for instaurado contra ele? Ele será preso em cadeias, o que significa que ele será preso e levado ao julgamento. E nenhum mérito estará lá para salvá-lo. Então ele será como os pássaros que estão presos na armadilha, assim são os filhos do homem enroscados no tempo mau. Correlete 9:12.
Assim, antes que o homem se afaste deste mundo, tanto o corpo quanto a alma sofrem muitos castigos antes de serem separados um do outro. E ninguém está lá para se importar com isso. Eu vou deixar essa aula aqui, a gente vai voltar às 5 horas, que a gente vai começar a falar dos castigos da alma e do corpo. Gostaria de fazer umas considerações antes de nós terminarmos. Veja a importância de acordar de madrugada para estudar a Torá. Veja a importância de não fazer Lashon Hará. E nós podemos ensaiar isso com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Toda vez que a sua alma quiser falar mal de alguém, tente calar no meio do caminho. Seja lá quem for. Até mesmo os processos ruins, que são difíceis para agradecermos, devemos agradecer. Veja, isso também é não fazer Lashon Hará dos processos divinos. Não acordar à meia-noite, não ter uma responsabilidade verdadeira com isso, sentencia a pessoa ao julgamento. Sentencia a pessoa, ao chegar do outro lado, ser julgada de forma desfavorável. Isso significa que ela não está no horário adequado para estudar a Torá. Não é que ela não vai estudar a Torá. Durante o dia existem processos, enfim, a gente aprendeu e vamos voltar a repetir sobre esses processos. Às 9 horas, quando os julgamentos sobem, os rigores chegam. Depois às 15 horas, novamente, que é um momento de muito julgamento. E nós vamos vendo, pouco a pouco, as pessoas que não estudam de madrugada caindo na fé. E as pessoas, elas são exatamente pegas pelo laço que é dito aqui. Porque o próprio Masal, o sistema engana. Não, agora para que Torá? Ah, amor, para que acordar de madrugada? Ah, isso é bobagem, né? Isso é um pouquinho mais de sono, como está lá em Provérbios 6, Michelei 6. E nós devemos falar com nossos amigos, nossos irmãos, nossos cônjuges. Acorde. É difícil, mas acorde. É lógico que quando começarmos a fazer isso, muitas coisas vão aparecer. E vai parecer que nós seremos os salvadores do mundo. Seremos como Edom. Eu estou aqui, recebi uma missão, agora eu tenho que fazer isso e aquilo. E tudo que é exigido de nós é que acordemos na hora certa, estudemos essa Torá, rezemos, deixamos todo o processo na mão de Hashem. No Taná também está escrito que é Ele que castiga, mas Ele também salva. E ele diz, naquele dia eu mesmo catarei cada um dos meios das nações. Não vai ser eu, não vai ser você. Nós apenas estaremos no trabalho de formiguinha, entendendo todos esses processos e fazendo a nossa parte. E a nossa parte é essa, que nós possamos nos amar, falar para as nossas pessoas que esse Zohar é algo muito especial e que se nós não tivéssemos o conhecido, se nossos sábios de amada lembrança não tivessem colocado lá cada um desses ensinamentos, diga-se de passagem, não eram só ensinamentos, eram vivências espirituais. Quando diz no Zohar que Rabi Abba, com Shimon Bar Yochai ou outro caminhavam, eles estavam nos mundos espirituais. Eles estavam olhando e percebendo. Por isso que parece engraçado quando nós lemos a Torá e vemos os cálculos astronômicos, as descrições
dos planetas, sem mesmo eles terem um equipamento avançado para olhar para lá, porque eles viam tudo com o olho da alma. Muito bem. Os castigos da alma e do corpo. Isso não é Parashá Metzorah. Hoje nós estamos no mês de Nissan. Estamos caminhando logo ali para Pessa, né? Já breve chegamos lá. Os castigos da alma e do corpo. Rabi Eliezer diz que quando chega a hora de a alma deixar o corpo, ela vê a Shekhinah e vai em direção a ela, com alegria. Mas se a pessoa não era justa, a Shekhinah deixa a alma chorar, separada de seu corpo e da Shekhinah. Depois tanto a alma quanto o corpo são punidos e depois purificados. Quando esse momento chega, quando a alma deve se afastar do corpo, a alma não sai do corpo até que a Shekhinah se mostre a ele. Então, sai do corpo em alegria e amor da Shekhinah para encontrá-la. Se um homem é justo, ele se apega e se liga a ela, senão a Shekhinah se afasta dele, e a sua alma é deixada para trás, lamentando a sua separação do corpo. É semelhante ao que se diz sobre o gato que não será afastado do fogo. Afia sua faca e ela te seguirá, pois pensará que você vai cortar a carne e assim será expulso do fogo. Assim a alma não quer separar-se do corpo, mas quando a Shekhinah se mostra a ele, ela deixa então o corpo. Depois tanto a alma quanto o corpo são punidos pela mão do anjo Duma. O corpo é sentenciado à sepultura até que volte ao pó. E a alma é condenada ao fogo do Guihinom em vários julgamentos, até que chegue a sua hora de ser punida. Depois de ser punido, chega a hora de ser purificado, a alma sai do Guihinom e é purificada de seus pecados como um ferro branqueado no fogo. Os anjos sobem com ela até chegar ao jardim inferior do Éden, onde ela é purificada na água e perfumada com as suas especiarias, como escrito. Perfumado com mirra e incenso. Shin Hashirim 3.6. Fica lá até que o tempo termine, quando deve estar longe dos justos no jardim superior do Éden. Quando chega a hora de subir ao Gan Éden, o jardim superior do Éden, ela sobe etapa após etapa, sefirote após sefirote, até ser trazido como sacrifício no altar. Ou seja, ela é levada para a Nukva de Malhut, que é chamada de altar, e este é o significado de esta será a Torá do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Vaikra 14.2. A saber, o sacerdote supremo acima, que é o anjo Mihael. Este é o destino de uma alma que não foi muito contaminada neste mundo e que ainda pode ser curada, como se diz acima. Caso contrário, o que é torto não se pode endireitar ou ser endireitado. Correlete 1.15. Muito bem. Todos esses estágios são os estágios que a alma vai seguir. Veja, o altar é Malhut, é porque a alma voltou para Malhut, reencarnou e agora ela conheceu a Torá e agora ela está entendendo sobre todos esses aspectos de Lashon Hará, acordar de madrugada e etc. E tudo aquilo que depois que ela passou por um processo de ir no Guerrinon e voltar. A alma que não foi muito escangalhada vai para o Guerrinon, o que se estragou de vez, como nós vimos lá, até a 4ª geração. Então não vai existir mais, não pode mais ser consertado. Isso significa que aqueles que estão ainda de pé e estão estudando o Zohar Kadosh, eles estão numa vantagem muito grande, porque estão começando a consertar os seus mazalotes, as suas almas. Veja, o processo aqui não é quem vai ser curado, não é que Deus é isso, aquilo. O processo não é o processo da fé, é o processo de estar intimamente ligado com esses ensinamentos. É o processo de realmente estar toda madrugada acordado,
Lembra que a gente falou que a Shekhinah encontra as primeiras 10 pessoas que chegam na sinagoga? E aquele que chega primeiro, chega até uma hora antes, reza pelos seus amigos para eles estarem na aula, ele é chamado de justo? Significa que quando eu não faço isso, e aí no outro dia eu acordo, no outro dia eu não acordo, eu não estou levando essa Torá a sério. Mas não estou mesmo. Esses processos, preste atenção nos processos. Não adianta desculpa, Moré, isso e aquilo, não é para mim. É pro eterno, é para você mesmo. Então a desculpa faz parte da Lashon Hará também. Por quê? Toda vez que o mal acontece comigo, seja qualquer coisa, ou alguém que brigou, alguém que fez, eu tenho uma desculpa. E nós somos assim. Por isso que o anjo ali acima se chama Duma, silêncio. Naquele momento ninguém vai poder falar nada, o anjo vai te pegar, vem. Aqui, ó. Você não vai ter aquele disfarce da mentira, da disfarçatez. Nós não vamos ter esse disfarce. Por isso que quanto mais honesto você for com as suas palavras, não é? É melhor. Às vezes as pessoas não acreditam, mas tudo que falam para o Moré André sabe o que é verdade e o que é mentira. A pessoa pensa, né, e eu fico rindo, que está enganando, mas não está. Às vezes a gente não fala porque não vai confrontar a pessoa, ela vai continuar mentindo ainda, mas eu sei a verdade. Eu sei a verdade porque o Eterno revela. Não é nada que agora entrou em transe. Não, sabe, a gente tem a Torá. Sabe toda a verdade. Você nem sabe, mas a gente sabe toda a verdade. Mas nós temos aquela mania, lembra da história de Esté, de nos vestirmos. Nós estamos vestidos, mentimos para o outro, falamos alguma coisa para o outro, pensando que estamos enganando a Hashem. Eu já falei que eu tinha uma aluna nos Estados Unidos, e ela falou assim, Moré, eu não posso enganar a Hashem. Eu vou ficar escondendo minha vida do homem? E existe um Midashim que fala sobre isso. Olha que coisa incrível. Diz que um assaltante é diferente de uma pessoa que furta. Por quê? A pessoa que furta, ela vai à escondida, vai lá, entra, pega aquilo que ela tem que pegar, sai e ninguém vê, e ela se mantém escondida. Isso significa que ela tem medo do homem, mas não tem medo de Hashem. E diz que aquele que faz um assalto, ele é corajoso porque ele também não tem medo do homem. Então, nos julgamentos da Torá, ele é mais reto do que aquele que furta. Justamente pelas suas considerações com o divino. Nós não podemos consertar a vida das pessoas, ajudar a consertar, se as pessoas não falarem a verdade. Imagine, o Moré César chega com o carro dele, o Alex, qualquer um de vocês, chega numa mecânica e aí a pessoa pergunta qual é o defeito. Você, poxa, talvez vai ficar muito caro, talvez eu tenha cometido um erro na direção. Não, porque estava acontecendo uma coisa lá atrás e não fala a verdade. Então o mecânico vai mexer em tudo que é lugar e talvez no final ele conserte o carro errado. Nós temos que ser altamente sinceros na presença de Hashem, dos servos de Hashem, para que a gente possa ajudar a consertar. A vocês cabalistas, nós cabalistas, nós não temos que julgar ninguém. Mas nós temos que tentar entender o processo do outro, se o outro deixar a gente entender o processo. Senão nós não poderemos ajudar. Nem a gente, quem ajuda é a Hashem, lógico, mas nós não poderemos ajudar na verdade. Então você já vai começar um processo de cabalá com mentira. Achando que está mentindo.
mas a gente já sabe. Veja isso. Porque a gente não quer que aconteça isso com vocês. Veja, o que é torto não pode ser endireitado. Porque a alma já passou, já não tem mais tempo para consertar. Mas enquanto está aqui, enquanto há vida, há esperança. Vamos continuar aqui. Esta é a Torá do leproso. O Rabi Tzahak abriu a discussão com o versículo: o sol também nasce e o sol também se põe. Correlete 1:5. Aprendemos esse versículo, explicamos que ele fala da alma de um homem. Esta será a Torá do leproso. Rabi Tzahak abriu a discussão com o versículo: o sol também nasce e o sol também se põe. Correlete 1:5. Aprendemos esse versículo e explicamos que ele fala da alma de um homem quando a alma está com o homem, então o sol também nasce. No entanto, o sol se põe refere-se ao momento em que ele se afasta do mundo. Se ele está em estado de arrependimento, então apressa-se para o seu lugar, onde ressuscita. Isso é o próprio correlete lá no 1:5. Se ele é justo, está escrito: e quando o sol se pôr, estará limpo. Vaikra 22:7. O que significa que quando o sol se põe, ele se afasta desse mundo, ele é puro e ele comerá depois das coisas santas. Todo o livro da Torá não está falando de coisas desse mundo, está falando pós-vida, se a pessoa estudou essa Torá e etc, etc. Aquele que fala uma língua má. Rabi Tzahak diz que Deus perdoa tudo, exceto a língua má. Aquele que fala mal com a intenção de contaminar o outro é contaminado a si mesmo. Por causa dos pecados de Israel, o outro lado foi despertado em Jerusalém e foi abandonado por Deus. O Rabi Yehudá diz que as palavras Metzorá, que significa leproso, inclui a palavra Mozirá, que significa falar mal. E aprendemos que as orações de quem fala mal nunca vêm diante de Deus até que ele se arrependa, então ele será purificado. Veja, tudo que nós mentimos, tudo que nós criamos para defender a nossa honra, tudo que nós não admitimos, tudo que nós fazemos é o quê? Má língua. Falar. Se eu minto sobre uma situação e escondo quem eu sou e Deus me deu um castigo, eu escondo e falo: não, eu não tenho culpa, Deus me livre, eu não fiz nada, poxa vida, mas aí eu fiz isso, porém fulano de tal, mas meu Deus, eu encontro uma cobertura ruim para cima do meu ego e não admito perante os céus, por exemplo. Qual de nós poderíamos nos comparar ao rabino Davi Meller? Quando Hashem vai falar com ele e o profeta Natan vai falar com ele, ele fala: Hashem, diante de ti eu pequei. Existem pecados perante os homens, mas existem pecados também perante Hashem. Ele fala: diante de ti eu pequei. Por favor, meu Deus, me perdoe. Livre-me da língua má. O Alex acabou de ler um terlinho aí que falava disso, dos ataques, dos demônios que vêm à noite revirar o lixo. A gente está no mesmo mundo sobre dois aspectos, o de Gevurah e o de Hassadim, de Hesed, ou Israel e Egito. Malhut, o mesmo aspecto. Enquanto um pode estar se salientando para dentro de energias boas, Lashon Tov, língua boa, pedir a Hashem para entender os processos. Quando o processo ruim vir, falar: Hashem, dá-me força para me vencer o meu próprio mal, porque se o mal veio é porque o mal está implementado dentro do masal que a pessoa está espelhando. E às vezes a Torá fala: olha, vocês se preocupam com os grandes mandamentos, mas não se preocupam com os pequenos. E um desses é adestrar a nossa boca.
a adestrar os nossos pensamentos. Porque a voz do mal também existe, mas se ela existe é porque ela tem um trabalho a fazer e tem algo do eterno para nos fortificar e nos fortalecer na Torá. Infelizmente, muitos vão cair pelo meio do caminho. Eu não sei se aqui nós devemos usar a palavra seja sincero, seja resiliente. Naquela hora que der vontade de você não estudar a Torá, pegue-a, sente com ela no sofá. Se você não tem força para ler ainda, trocar ela por um jornal nacional. Veja, não fale mal, mas também não escute o mal. Se você escuta o mal, você vai falar mal. Por isso que Isaías diz o seguinte: afaste-se de notícias ruins. Porque aquilo vai acabar entrando em você, vai te levar a pensar e vai te levar a falar mal. O que cabe ao cabalista, então, é ter uma vida totalmente separada. Totalmente para a Torá. Sente-se com a Torá no sofá, fique com ela na mão, leia um pedacinho, vai dar sono, vai dormir, o Yetzirará faz dormir, acorde novamente e vá lutando dentro da sua alma quanto a essas responsabilidades que são suas. E assim, pouco a pouco, você vai consertando a sua alma. Não ao palavrão, não à mentira. E aí, existem verdades que são maldosas e existem mentiras que são bondosas. A gente já explicou sobre isso. Para que você possa realmente se tornar um cabalista. Lembre-se da aula de ontem. Passar o sangue não é matar um cordeiro, assar, passar o sangue lá na porta, mas o sangue é o Yud. Estudar essa Torá de noite, sacrificar o primogênito, vamos lá, circuncidar o 8º dia, e etc, etc, etc. Isso é passar o sangue. Se você não faz isso, desista do rito de Pêssah. Você não está preparado para sair do Egito. Mas, Baruch Hashem, que a misericórdia de Hashem nos encontrou, e vocês estão preparados, não é? Para fazer todos esses sacrifícios que não são fáceis, né? Principalmente controlar as nossas línguas. Muito bem. Vinde, eis que o santo bendito seja ele, concede perdões por todos os pecados do mundo, salva a língua má. Pois esse homem fala mal de outro, como está escrito, esta será a Torá do leproso Metzorá, Vaikra 14:2. Ou seja, ele fala mal do amigo, já que Metzorá é grafado com as mesmas letras da palavra Motzirá, literalmente espalhar o mal. O Rabi Hia disse, se alguém espalha um nome maligno, todos os seus membros se contaminam e ele deve ser excluído, pois o seu discurso maligno se eleva e chama um espírito impuro sobre ele, e ele é contaminado. Aquele que pretende contaminar é contaminado pelas escrituras abaixo, outra é despertada. Muito bem, vamos continuar aqui. Ele abriu a discussão dizendo como a cidade fiel se torna meretriz, Ishayahu 1:21, significando como ela que era fiel ao marido pode se tornar uma meretriz. Estava cheia de juízo ou justiça, segundo Ishayahu 1:21. A justiça é o santo, bendito seja ele, e a justiça é a congregação de Israel, ou Malhut, porque o outro aspecto foi despertado. O outro lado foi despertado por causa dos pecados de Israel. O santo bendito seja ele, chamando justiça, afasta-se dela, ou seja, de Malhut, que se chama justiça. Um espírito de assassinos habitam nela, como está escrito. Mas agora, assassinos,
Se era o destino de Jerusalém, a cidade santa, quanto mais deve ser o destino dos homens comuns, como está escrita. Essa será a Torá do leproso, ou seja, a Torá daquele que fala mal, aquele que fala Lashon Hará, aquele que fica indo atrás de notícias ruins, aquele que acusa qualquer ser humano. Essa é a Torá dele. Rabi Yehudá abriu a discussão dizendo: este Malhut confrontará ele, aquele que espalha o discurso maligno, para punir o homem que fala mal, pois a palavra Metzorá, literalmente um leproso, inclui a palavra Motzirá, ou seja, falar mal. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, Vaikra 14:2. Aprendemos que este versículo, que é a oração do homem que tem uma língua má, não vem diante do santo, bendito seja ele. Pois o espírito mau permanece com ele. No entanto, se ele se arrepender, então no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, o sacerdote olhará. Então o sacerdote ordenará que tome para ele, para serem purificados, 2 pássaros vivos e limpos. Vaikra 14:4. O Rabi Yitzhak e o Rabi Yossi estavam hospedados com o Rabi Shimon Bar Yochai um dia, e disse-lhes: sabes que esse cedro é Tiferet, pois está escrito do cedro que está no Líbano, 1 Malaquias 5:13, esse cedro que é Tiferet só pode criar raízes no Líbano, que é Biná. E nós já aprendemos isso, mas para que serve o isopo que sai da parede? Também está descrito lá em Vaikra, lá em Melahim, não é? 5:13. 2 pássaros, um limpo e vivos. O Rabi Shimon diz que quando um homem vem com arrependimento para ser purificado, Deus e a Sheriná retornam a ele. E aqui continua. Ele abriu o discurso dizendo: então o sacerdote ordenará que tome para ele 2 pássaros limpos e vivos, e madeira de cedro, escarlate e sopo. Isso é Vaikra 14:4. Vinde, eis que quando o homem adora o seu mestre, estuda a Torá, o santo bendito seja ele, repousa sobre ele, e a Sheriná se une a ele. Quando o homem é contaminado, a Sheriná se afasta dele, e o santo bendito seja ele se afasta dele. Todos os lados da santidade de seu mestre se afastam dele, e o espírito contaminado repousa sobre ele. Assim como todos os lados da impureza. Quando o homem vem purificar-se, ele é assistido, então depois purificado, e depois se arrepende de tudo o que afastou dele, ou seja, o santo bendito seja ele e sua Sheriná, e volte a ele e descanse sobre ele. Vem e eis que está escrito: então o sacerdote ordenará que tome para eles, para ser purificado, 2 pássaros limpos, vivos. Ele pergunta: não sei quando se diz 2 pássaros, significam eles estão vivos. Por que ao vivo? E ao escrito ele responde: já foi explicado, viver significa realmente viver, como está escrito. Eu contemplei as criaturas vivas, Ezequiel 1:5, e aqui a gente pode dizer que a carruagem são os mazalotes. Viver realmente é viver, é criar uma próxima reencarnação, a partir dessa reencarnação, seja ela boa ou ruim, para que você possa realmente começar um processo de retificação. O que corresponde ao lugar onde os verdadeiros profetas tiram inspiração, ou seja, Netzaiod, que são os 2 pássaros vivos. Não são realmente pegados os pássaros vivos e fazer o rito, chamado de criaturas vivas inferiores. Em relação à madeira de cedro, já aprendemos que isso é Tiferet. E escarlate é o lado vermelho de Gevurá, que se associou a ele no início. E sopa é o pequeno Vav, que é Yesod, que dá sustentação à congregação de Israel, a Sheriná. Portanto, a madeira de cedro e sopo, que são Tiferet e Yesod, andam juntos, significando considerados como um. Portanto, Vav e Vav estão juntos como um só, quando é pronunciado no nome Yud Rei Vav Rei, uma vez que Vav é pronunciado Vav, ou Vavs acima, ou seja, Tiferet.
e o outro são menores, ou seja, Yesod, e eles são chamados de Vav. São chamados de Vav superior e Vav inferior, todos eles. O santo bendito seja ele, que é Tiferet, Yesod e a Shekhinah retornam e descansam sobre ele como antes, pois ele está purificado, correspondente ao que retornam a ele, que são Tiferet e Yesod. E a Shekhinah são a madeira de cedro e sopo e a escarlate, abaixo, que pertence a essa purificação que descem das Sefirotes acima. Feliz os que a seguram, pois o Rabi Yehudá, com Rabi Yehudá aprendemos que a Torá é uma árvore da vida. Torá significa mostrar, revelar tudo que está oculto e desconhecido às pessoas que ajudam e apoiam os alunos da Torá com seu dinheiro são abençoadas. Aqueles que se apegam à Torá são dignos de ter profetas como os seus descendentes. Rabi Yehudá e Rabi Tzahak já estiveram juntos a caminho. Eles prepararam em determinado campo para orar, eles pararam lá para orar e depois continuaram. O Rabi Yehudá iniciou um discurso sobre a Torá e disse: ela é uma árvore da vida para aqueles que se apegam a ela, e felizes são os que se mantêm firme. Mishilei 3,18. Uma árvore da vida é a Torá, que é uma grande e poderosa árvore, chama-se Torá, literalmente mostrar, pois mostra e revela tudo o que estava oculto e desconhecido, e chama-se vida, pois toda a vida acima está contida nela, e dela emana aquele que se apega a ela, são aqueles que estão ligados a ela, acima e abaixo. Feliz os que a seguram. São aqueles que jogam seu recheio, seu lucro de mercadoria nas bolsas dos estudantes da Torá e se tornam dignos de uma parte em seu lucro, como explicado. Aquele que mantém firme significa que se tornam dignos de produzir filhos dignos de serem profetas, fés, pois a Torá alude a Tiferet, que é o corpo de Zerampim, Netza e Od, que são os segredos dos profetas. São como as pernas que seguram Tiferet, a Torá como as pernas seguram o corpo, portanto aqueles que possuem a Torá são dignos de ter profeta como descendente. Feliz, da palavra do hebraico Meushar, deve ser pronunciado Meroshô, significando literalmente de sua cabeça, tendo as mesmas letras de Meushar para Netza e Od. Apoiar a Torá, que é Zerampim, de cima para baixo, como as pernas sustentam os corpos de cima para baixo. O significado de a sua cabeça é a cabeça de todos, chamada de cabeça, como está escrito. Eu fui criado desde do eterno, desde o início, isso é Merosh, onde está Mishilei 8,23. Esse início, literalmente, é cabeça, é Rorimá, pois a cabeça de todo o corpo, que é Tiferet, o corpo se espalha nela até o final das 6 direções, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od e Yesod. Aqueles que seguram são como escrito, suas pernas são colunas de mármore, Shir Hashirim 5,15, que são Netza e Od. Aqueles que colocam seus lucros da venda no bolso dos estudantes da Torá tornam-se pilares da Torá, desde a sua cabeça até o final do corpo, que é Yesod, toda a fé que é Malhut, sabendo do corpo, que é a Torá, é sustentada e merece filhos aptos a serem profetas fiéis.